Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Boteca em Frente ao Hospital. Esse é um cantinho onde nós, os colegas da manutenção hospitalar, trocamos ideias, a gente conversa aqui a respeito de problemas do dia a dia da manutenção hospitalar, da engenharia hospitalar, e sempre tentando bater um papo sobre problemas do dia a dia de uma forma sempre muito técnica, né? A ideia não é ter uma conversa comercial é uma consequência, mas o objetivo principal é a gente trocar figurinhas sobre um determinado assunto. Já conversamos sobre vários assuntos. Se você estiver interessado em outros vídeos como esse, procure no YouTube por O Boteco em Frente ao Hospital e você vai encontrar lá um canal com as gravações. É tudo muito caseiro, mas as conversas são sempre muito técnicas, muito interessantes, tá certo? Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre um problema que vem afetando os hospitais. Primeiramente começou lá no norte, em Manaus, e recentemente algo que a gente não esperava, né, até no sudeste aqui, com grandes redes de hospitais, com grandes hospitais, faltando oxigênio. Faltando oxigênio por vários motivos, por várias razões, e surgiu a possibilidade de conversar um pouco mais sobre ter uma usina de oxigênio dentro do hospital. Será que isso vale a pena? Será que isso cabe no bolso? Será que planejar esse negócio pode ser uma vantagem? Para isso, nós convidamos aqui o Celso. Boa noite, Celso. Olá, Márcio. O Celso, ele é um profissional que já está aí há algum tempo nesse ramo. Ele trabalha numa empresa que fabrica essas usinas de oxigênio e nós fizemos o convite para que ele fizesse uma apresentação e depois se dispusesse a responder as nossas perguntas, e aí nós vamos abrir para o pessoal fazer bastante pergunta, trocar figurinhas. A ideia é que a gente tente sair hoje com respostas sobre isso, tá bom? Celson, se apresenta um pouquinho aí para a gente e depois pode tocar o barco. A casa é tua. Legal. Boa noite a todos aí. Primeiramente, queria agradecer ao Marcos aí, nosso parceiraço aí da Schneider, uma empresa que é parceira nossa, que faz parte do nosso equipamento. Então, eu sou, dando um briefing da minha pessoa, eu sou o Celso, sou sócio-diretor da empresa PCI Gases, de Curitiba. Trabalho no ramo de oxigênio on-site, né? Produção de oxigênio, usinas de oxigênio, como é o nome, que vem sendo circulado aí ultimamente. Muita gente nunca tinha ouvido falar e, ultimamente, a palavra usina de oxigênio tomou as mídias aí. Então, eu trabalho com isso há 22 anos, nos quais 10 anos foram fora do país. Morei na África do Sul, tive oportunidade de trabalhar em todo o continente africano, Europa, e dei uma viajada aí, sempre trabalhando nesse ramo. Então, meu intuito hoje aqui não é um intuito comercial, de promover a minha empresa, ou sem demagogia, né? Óbvio que vamos falar dos nossos equipamentos, que tem uma tecnologia um pouquinho diferente dos equipamentos da tecnologia convencional, com algumas vantagens que eu vou expor a vocês, mas em nenhum momento eu estou aqui fazendo uma palestra aqui comercial, falando que o meu é bom e o outro é ruim. Eu estou só querendo dividir um pouco da minha experiência nesse ramo, de mais de 22 anos, e é um ramo aí que hoje em dia está aquecido, né, infelizmente, por essa pandemia, e as empresas que fazem usina de oxigênio têm ajudado a salvar muitas vidas aí. Então, eu espero que ao final dessa palestra aí vocês consigam, pelo menos, entender e diferenciar o que é uma usina, pode usar, não pode, quais as normas ou não, quais os riscos, benefícios, enfim. Esse seria o meu intuito.
Ok? Excelente. Vamos lá? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Aí você só me fala que tá ok, Marcos. A gente ensaiou umas 10 vezes isso aí. Vamos ver se ele Vamos vai. ver. Geralmente, vamos lá. Aproveitar para dar boa noite a todos os colegas que apareceram aí depois que a gente começou a gravação, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estamos. Ok. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria abordar para vocês, é um tema que é meio obscuro, né? E tem muita gente que tem uma informação errada sobre a pureza do oxigênio. Qual a pureza correta do oxigênio? Pode usar, não se pode usar pureza menor que 99, tem que ser maior que 98, isso ou aquilo. Então, nós vamos começar aqui esse primeiro slide aí. Eu queria abordar o tema da pureza. Então, a pureza do oxigênio produzida pelas usinas de oxigênio, ela, por norma nacional hoje, a pureza é de 93, mais ou menos 3, ou seja, de 90 a 96. Então, qualquer hospital que tenha um equipamento de oxigênio instalado que esteja fornecendo um oxigênio a uma pureza acima de 90%, ele está atendendo todas as normas nacionais e internacionais. Então, não tem essa que ser abaixo de 98 não pode, tem que ser 99, porque o médico disse isso e aquilo. Não é o Celso que está falando, não é o Marcos, não é o Chiquinho ou o Francisco. É a norma. Então, aqui no Brasil, nós temos duas normas, tá? A norma, a mais recente, é a norma brasileira que está aí na tela, tá? É a NBR 13587, de 2017, e ela estabelece que a pureza mínima do oxigênio para qualquer hospital utilizar, proveniente de uma máquina de oxigênio, de uma usina, é de 90% a 96%, tá? Lá atrás, quando foi introduzido as usinas de oxigênio, em 1992, o Conselho Federal de Medicina, ele também soltou uma norma, tá? Porque até então não existia norma, e naquela época o Conselho Federal de Medicina soltou a norma dizendo que o mínimo de pureza aceitável era 92%, tá? E essa norma, isso aí era no início da introdução das usinas de oxigênio. E essa norma perdurou por anos. E toda a regra era acima de 92 está ok. Mas de 2017, com essa nova norma, NBR 3587, de 2017, é estabelecido de 93, mais ou menos 3, tá? Então, isso é uma norma brasileira, está publicada. Então, se vocês escutarem que pureza de oxigênio de usina 95, 92, 93 não pode, não dá, isso aí é fake news, tá? E não sou eu que estou falando, um fabricante de usina, é a norma brasileira, tanto a norma nacional como normas internacionais, tá? Então, isso aí só para vocês saberem, e tem várias normas internacionais que abordam o mesmo tema. Ok? Vamos lá. Essa norma NBR 12188 é outra norma que fala não só da pureza, mas de implementação de usinas de oxigênio também, e alguns detalhes. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Marcos, passou a tela aí Então, legal? passou, tá funcionando bonitinho. Nosso teste deu bom, então. Então, vamos lá. Esse aqui é um print da norma, tá? Para vocês eu fiz questão de pegar um print da norma, da ABNT NBR 3587, de 2017, vocês estão vendo aqui. Então, lá na página, lá no item 4.4, vocês vão ver especificações do oxigênio. E aqui tem a tabelinha. É o mínimo de 90%, tá bom? E os outros gases que você tem como limite. Ok? E aqui, do lado direito da tela, você vai ter aqui um print da norma, que eu falei do CFM, lá de 1992, que aqui também fala, resolve aqui no finalzinho aqui, vocês conseguem ver aí, ó, estabelece como parâmetro mínimo de segurança concentração 92%. Isso aqui foi lá em 92,
perdurou até agora. Não, essa resolução não caiu, porém, como a BNT-NBR é uma norma mais nova, ela sobressai sobre essa aí, tá bom? Então, eu acho que sobre pureza de oxigênio, acho que está bem claro aí para vocês, Tá. e caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar aí no final, mas é isso. Pode-se usar qualquer hospital no Brasil, pureza acima de 90%, ok? Em qualquer proveniente de uma usina de oxigênio, é tranquilo. Para vocês saberem, tem uma diferença, mas lá no meu hospital é oxigênio líquido, a pureza 99%, sim, a pureza 99% quando vem do líquido ou do cilindro gasoso das grandes empresas, porque o processo de fabricação dele é diferenciado, tá? Eles usam um processo de destilação com criogenia. E no nosso caso aqui, nós usamos tecnologia de separação dos gases do ar. Então, essa é a diferença, tá bom? É isso aí. Depois a gente pode voltar nos slides lá e vocês fazerem perguntas, ok? Eu vou Tá, passar deixa eu te interromper e pedir, Vai lá, falar Marcos. boa noite a todos que chegaram. E olha, se tiver perguntas, escrevam no chat, tá? Aí no final a gente vai fazer as perguntas para o Celso, tá bom? Vamos lá. Ok. Então, a gente falou da pureza. Então, hoje, infelizmente, como o Marcos abordou, essa pandemia nos trouxe um cenário muito triste, né? E algumas situações que ninguém se acreditava passar, como acabar o oxigênio, acabar o fornecimento de oxigênio e etc. Então, muitos hospitais no Brasil já tinham instalado usinas de oxigênio, muitas funcionaram bem, algumas não funcionaram, e é um mercado que vem crescendo bastante desde 1996. Eu comecei a trabalhar com isso aqui no Brasil em 1998, então, e com o tempo isso aí foi passando, mas nunca numa escala tão grande de necessidade. Então, o que acontece com a usina de oxigênio? A usina de oxigênio é uma opção para o hospital para ele conseguir economia, tá? Economia. Por quê? Porque geralmente o oxigênio, até chegar no hospital, ele tem um custo agregado alto devido à sua logística, tá? Então o caminhão tem que ir lá abastecer, tem que entregar no hospital e tem todo esse transporte e vários fatores que encarecem o custo. Isto viabiliza instalação de produção própria. Por quê? Porque você vai ser autônomo, você não vai depender de logística ou de falta de oxigênio. Aí vocês vão ver, mas muitos hospitais fazem estudos e o negócio não viabiliza. Realmente, o que eu vou explicar para vocês? A máquina de oxigênio, ela vai produzir oxigênio no local, tá? Ela tem uma eficiência energética e você vai ter um custo por metro cúbico produzido. Ótimo. Esse custo, você vai fazer uma tabela de investimento, seu investimento, CAPEX ou OPEX, você vai ver em quanto tempo você vai se pagar. Geralmente, em capitais aqui do Sudeste, Sul, que tem oxigênio mais em abundância, vamos usar essa palavra, o que acontece? O custo do oxigênio ele não é tão elevado, tá? Então, por isso que hospitais de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui em Curitiba, Porto Alegre, essas capitais, Florianópolis, eles não têm tantos hospitais que têm usina de oxigênio. Por quê? Porque o acesso ao oxigênio líquido é fácil, se você tem mais opções e o custo do metro cúbico já não é tão alto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, deve ser muito comum aí na região de São Paulo você pagar um metro cúbico de oxigênio entre R$1 e R$2, tá? Quando você desce um pouquinho para grandes cidades, por exemplo, Ribeirão Preto ou outras capitais no norte ou nordeste, essa dinâmica já muda. Esse R$1, R$2 já pula para R$3, R$4, R$5, entendeu? Então, a coisa, quando você vai, mesmo no estado de São Paulo, que você sai de perto dos grandes centros e vai mais para o interior,
que esse oxigênio tem que ser transportado aí por 400, 500 quilômetros, isso aí começa a encarecer. Então, esse R$1, R$2 já pula para R$2,80, R$3,20, e é aí que a usina de oxigênio começa a ser uma ótima opção. Porém, passamos uma situação agora que o que aconteceu em Manaus e aconteceu em outros locais, e até aí no estado de São Paulo, é o seguinte, eu tenho o meu tanque, eu tenho meus cilindros, e eu compro oxigênio das grandes empresas, ou de fornecedor, e eu pago um preço barato, ótimo. O que aconteceu agora? Infelizmente, muitos hospitais tinham o dinheiro para comprar o gás, porém, não tinham gás. As empresas não tinham cilindros, as empresas não tinham os caminhões. O Brasil está importando 12, 14 caminhões de oxigênio líquido do Canadá, entendeu? Então, chegou a um ponto que você tem o dinheiro no bolso, mas você não tem o produto para comprar. Isso aí chamou a atenção de muitos. Falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho de quem comprar. Qual que é a solução? A solução é você ser autossuficiente, é você estudar a implantação de uma usina de oxigênio, que pode muito bem ser uma usina instalada para ser uma fonte primária, como é em muitos hospitais, ou uma fonte secundária, como uma reserva. Se caso aconteça alguma coisa na minha fonte primária, que é o oxigênio líquido, o tanque de oxigênio líquido, criogenia ou o cilindro, eu tenho o respaldo da minha usina. Então, isso aí pulou e pipocou na cabeça de muitos gestores. E é uma opção que, na minha opinião, é muito viável, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e você ser autossuficiente é muito bom. É muito bom você não depender de ninguém. E detalhe, a usina de oxigênio, ela é um produto que a matéria-prima dela é de graça, você não paga nada, é o ar que respiramos, entendeu? Então, se você pensar nisso, qual que é o outro insumo mais importante dela? Energia. Todo mundo tem energia, todo mundo tem um ar aí no hospital. Então, se você começa a pensar nisso, poxa, cara, é uma coisa que, no mínimo, tem que ser pensada devido à atual situação e o aperreio que muita gente passou aí, com risco de falta de oxigênio, com falta de oxigênio, como vocês bem sabem, o mercado está muito aquecido, todo mundo está querendo usina de oxigênio, todo mundo que quer que entregue amanhã, e talvez por isso nós estamos aqui. Eu tive a oportunidade de estar falando para vocês isso aqui agora. É uma situação muito triste, tivemos uma situação triste dentro da nossa empresa, e pedimos a Deus que essa pandemia passe logo, porém vai ficar essa mensagem aí. Será que é saudável ficar na mão das empresas de gás? Será que não é legal estudar para ser autossuficiente na produção de oxigênio? Qual que é o custo disso? Vamos estudar, vamos colocar na ponta do lápis? Então, fica a dica para vocês aí. Anteriormente, a usina de oxigênio é uma coisa que encaixava muito bem o seu retorno de investimento muito rápido, geralmente menos de 2 anos, em locais um pouquinho afastados dos grandes centros, tá? Hoje, por um tema de necessidade, não é mais só o custo-benefício do retorno de investimento, e sim a tranquilidade de você ser autossuficiente, você não depender de terceiros, tá bom? Então, esse é o approach aí dessa parte do slide. Vou seguir. Vamos lá. Ok. Agora, passando um pouquinho, falamos da pureza do oxigênio, tá? Falamos da necessidade do oxigênio, que em grandes centros nunca foi uma coisa tão necessária, porque o custo se tornava muito elevado quando feito o cálculo de retorno de investimento, devido aos grandes centros ter oxigênio mais barato, porém, por uma necessidade de autossuficiência, talvez esse custo seja uma coisa que tem que ser levado em consideração na equação. Pulando essa parte, entrando um pouquinho sobre usinas de oxigênio, eu preciso mostrar esse gráfico para vocês aqui. É uma comparação, tá?
dos dois sistemas atuais no mercado. Tá? É até meio estranho ter que falar isso, mas a parte da tecnologia inverter. Hoje, nós somos os únicos fabricantes no Brasil que tem essa tecnologia, tá? É a tecnologia americana, fabricada aqui no Brasil. Vou fazer um merchandising aqui do meu lado, aqui, mas sem querer entrar no mérito. Tá? E o sistema convencional, que é um sistema que tem usinas instaladas aí no Brasil por anos aí. Então, vamos lá. Eu falo como conhecedor de causa no sentido que trabalho com os sistemas de usina por 22 anos, tá? Então, trabalhei quase toda a minha carreira com um sistema convencional e há mais de 8 anos conheci a tecnologia da PCI lá nos Estados Unidos, viramos parceiros e hoje fabricamos essa tecnologia aqui no Brasil, trouxemos ela para o Brasil. E o que é a diferença? A diferença é o seguinte, a tecnologia convencional, ela usa a tecnologia PSA, né? Pressure Swing Adsorption. Então, essa tecnologia, ela usa compressor de ar, tá? Esse compressor vai comprimir o ar a uma pressão de 8 bar. Esse ar, ele entra em contato ele umidifica e entra em contato com o óleo. Depois você tem que tratar esse ar para você poder utilizar ele no concentrador de oxigênio. Então, esse ar ele vai ter que passar por um sistema de filtragem, um secador de refrigeração, filtro de carvão ativado, e depois disso você vai ter um ar medicinal, que fala 99,9 alguma coisa. E com esse ar você vai entrar no sistema do sistema de PSA, né, do concentrador, e você vai fazer a separação do oxigênio através da peneira molecular, tá? Então, isso seria o sistema convencional, que é um sistema que usa compressor, e tem umidade, tem óleo, tem esse tipo de coisa. A peneira molecular é uma peneira que vai separar o ar que respiramos. Então, eu vou rapidamente tentar explicar para vocês. Hoje, vocês aí, agora sentados na tua mesa e me vendo falar aqui, vocês estão respirando um ar que tem 20,9% de oxigênio, 78% de nitrogênio, e 1% de argônio e os gases nobres que tem no ar. Então, essa peneira molecular, o que ela vai fazer? Quando você passa esse ar através dela e exerce uma pressão, ela vai reagir e vai segurar as partículas de nitrogênio. Então, através dela, só vai passar o oxigênio e o argônio, tá? Como o oxigênio está a 20% e o argônio um pouquinho menos de 1, ele vai comprimir esse oxigênio de 20, vai compensar e vai armazenar o oxigênio acima de 90%, e você tem um oxigênio que pode ser usado. O balanço, tá, do 95, do 96, 93 mais ou menos 3, e falta 4% para chegar em 100%. O balanço é uma mistura de argônio, que é um gás inerte, e nitrogênio, que é um gás inerte, tá bom? Então, voltando aí, eu estou falando isso tudo aqui porque, voltando a fita um pouquinho, você lembra o que eu falei. Temos a matéria-prima, que é o ar que respiramos de graça, ok? E temos o outro insumo mais importante para o sistema, que é a energia. Então, é muito importante você ter um sistema hoje no mundo, né? Todo mundo está procurando eficiência energética. Tudo tem que ter uma eficiência energética boa, porque a energia é uma luta ter energia limpa, energia livre. Então, por isso que nós temos aí, inclusive a Schneider, parceiraço aí, que sempre está tentando inovar com sistemas de energia limpa, de autossuficiência, de você ter eficiência energética. Então, a nossa bandeira aqui na PCI é isso. A nossa tecnologia não é uma tecnologia de PSA, a nossa tecnologia é uma tecnologia VSA. Então, essa tecnologia, ela vai trabalhar, ao invés de fazer pressão, ela vai fazer vácuo. Então, a gente acelera muito o processo. Então, no nosso processo, a gente pula a parte do ar, do compressor, do secador e dos filtros. Então, o nosso ar, ele não tem óleo, ele não tem água no processo. E com isso, nós minimizamos muito o risco de quebra. E com isso, utilizamos muito menos energia para produzir o oxigênio. Entendeu? Por exemplo, a peneira molecular, chamada zeolita, ela é nociva a óleo e água. E a umidade. Se você apresentar se esse ar chegar nela com umidade, você mata a peneira.
Então, ela perde eficiência e você não tem mais os 90% mínimo que você precisa. Isso aí pode acontecer em horas. Então, você tem que ter um tratamento de ar muito bom para garantir o bom funcionamento da usina. No nosso caso, como não tem óleo, não tem água, e a gente trabalha com a pressão diferenciada usando a tecnologia de vácuo, VSA, o nosso risco é quase zero de contaminação dessa peneira. Por isso, no nosso caso, a gente tem garantia de 10 anos na paneira molecular, enquanto no sistema convencional é muito comum você ter que trocar a peneira, sei lá, dependendo do local, se é muito quente, ou manutenção, 2, 3, 4, 5, 6 anos, você tem que trocar, e é um custo alto, entendeu? Então, a nossa tecnologia, ela é a tecnologia de melhor eficiência energética do mercado. Se você ver no gráfico aqui uma comparação, o vermelho é o quilowatt que o sistema convencional vai utilizar para produzir 20 metros, tá? E o verde seria a quantidade de oxigênio. Então, você pode ver aqui que no sistema convencional, na tabela A, você está usando 100% de energia e você vai estar produzindo aí em torno de 60% de oxigênio. Na nossa tecnologia, você vai estar produzindo 60% de oxigênio usando em torno de 55% de energia. Então, a nossa tecnologia é uma tecnologia que ela consome em torno de ela é de 60% a 70% menos, consome menos energia do que o sistema convencional, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui. Celso, oi. Oi, eu sou o Regis. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasado aí, tá? Celso, eu entendi como funciona, eu conheci o sistema PSA, né? Eu trabalhei... Tá? Eu não gosto de falar quantos anos, porque daí o pessoal me chama de velho. Mas eu já trabalhei com o sistema em indústria siderúrgica, onde se usava o oxigênio para processo, né? E para estabilização de processo usava usinas VSA. Bom, a questão assim, o teu sistema, tu está dizendo assim, ó, eu trabalho com vácuo e, portanto, eu tenho um ar mais puro. Eu entendo em parte, né? Tu trabalha com vácuo, o vácuo deve estar antes da peneira molecular, então o processo de vácuo ele não precisa fazer com que o ar passe por ele, e isso eu consigo entender. Mas o ar que vem da atmosfera diretamente, ele também já não é um ar puro, e tu fala que não precisa filtrar, quer dizer, tu não tem nenhum filtro de carvão ativado para eliminar partículas que vão estar nesse ar e para eliminar a umidade que é inerente desse ar. É isso mesmo que eu entendi? Ou tu tem um processo de pré-filtragem, só que ele é menor do que o do sistema VSA? Legal. Legal, Regis. É Regis, né? Regis, ele é do Einstein, chegou atrasado e aí não ouviu que a gente vai fazer pergunta no final. Não, beleza, deixa eu responder o Regis aí, só porque... Desculpa então, Marcos. Deixa eu responder o Regis aí, que é uma pergunta pertinente. Ô, Regis, vamos lá. Obrigado aí pela pergunta. Realmente, deixa eu identificar aqui. Nosso equipamento ele não tem contato, por ser um sistema de vácuo, ele não tem filtragem para óleo e água, porque não existe no nosso processo. Porém, ele tem um filtro de ar de entrada, né, com uma certa micragem ali para proteger, para não entrar pó ou esse tipo de coisa no sistema, tá? Então tem um filtro de entrada, um inlet filter, legal? E esse ar que está entrando, ele não é secado, não passa por nenhuma refrigeração, porque o nosso sistema de separação, o nosso vaso de peneira molecular, ele é um vaso que ele tem uma tecnologia avançada, e dentro dele a gente já prevê que esse ar vem com uma certa umidade. Por isso que a máquina, ela pode estar, ela foi fabricada e desenhada para ser utilizada em locais que a umidade relativa do ar é muito alta,
por exemplo, lá perto da Amazônia, temos máquina lá na cidade chamada perto da Bolívia, da Colômbia, Tabatinga, entendeu? Então é lá dentro da Amazônia, então lá é muito úmido em locais muito secos. Então a pergunta é, temos filtros sim, tá, no sistema, filtros para proteger que não entre sujeira ou pó dentro do sistema. Lá dentro vamos ter, dentro do sistema tem mais 2 filtros lá, que são filtros de pó, né, coalescentes para proteger sujeira, veda-rosca, essas coisas, mas não filtros para tratamento de ar, tá bom? Eu acho que, assim, daí no final, se você não entendeu, a gente pode retomar, ok? Obrigado, Celso. Ficou claro. Legal, Regis. Valeu. Então tá, voltando aqui, o que a gente, resumindo tudo que eu falei, existem 2 tecnologias no mercado, uma é a tecnologia FSA, ela é uma tecnologia que funciona, ok? Só que existe uma tecnologia melhor, com eficiência energética melhor, mais segura, entendeu? E tem aqui com vários outros benefícios. Então, só para vocês saberem. E a diferenciação é que uma usa o sistema PSA, Pressure Cylinder Absorption, trabalha com compressor, com pressão positiva, e a tecnologia VSA, que é o nosso caso, trabalha com o sistema engajado de vácuo, a baixa pressão. Ok? Então, só para tocar um pouco nesse mérito aqui, você fala, mas do que você está falando, Celso? Então, se eu pegar aqui um sistema, eu vou falar do meu, falar da PSA, falar da tecnologia VSA. A nossa tecnologia VSA hoje, ela é o sistema que tem melhor eficiência energética do mercado. Então, se eu pegar essa máquina aqui, essa DOC 500 aqui que vocês estão vendo, o que é eficiência energética? Ela vai gastar hoje 0,65 kW de energia para produzir 1 metro cúbico de oxigênio. Depois vocês podem entrar no site lá, vai ter todos esses dados aí, estão nos panfletos, tá? 0,63 kW de energia, tá? E você está fabricando 1 metro cúbico de oxigênio. Pegando o que os hospitais pagam aí, mais ou menos, tá? Os hospitais pagam 50, 60 centavos aí por quilowatt, média aí de hora, fora de ponta, hora de ponta. E eu adicionando o custo da manutenção desse equipamento, nós conseguimos produzir oxigênio aí numa média de 35 a 55 centavos por metro cúbico, dependendo da região, tá bom? Aí você vai pegar, então vou produzir 55 centavos, a 55 centavos o metro cúbico, eu pago aqui R$1,50, vai me sobrar 95 centavos por metro cúbico, o CAPEX aqui para investir na máquina é X, e o meu retorno de investimento vai ser Y. Então, basicamente é isso aí. Você tem três custos para você implementar uma usina de oxigênio. Você tem o seu CAPEX, né, que é um investimento. Oi? Celso, deixa eu te interromper. Você pelo menos para mim, parou de apresentar. Você tirou de propósito? Não. Tá aqui. Vocês também estão vendo? Outros estão vendo? Não, parou mesmo. Não, Marcos, eu não estou vendo não. O meu parou de exibir também. Então Celso, eu vou parar. Para e transmite de novo, por favor. Vou parar e vou tentar voltar. Porque a hora que eu estava vendo os números que você estava mostrando é que aí sumiu. A internet deu uma bugada aqui. Uhum. Tô no hotel aqui, galera, então... Não, tá tranquilo, tá indo bem. Vamos lá. Voltou aí? Me avisa se voltou. Não? Poxa. Vou tentar novamente. Vamos lá. Será que foi sacanagem? Isso aí foi o Regis que puxou a... Eu acho que foi o Regis mesmo. O Regis. Puxou a conexão ali, ó. Eu vou tentar mais uma vez aí, senão eu vou ter que continuar aqui. Depois eu disponibilizo para vocês aí. Tá. Não? Não. Tô olhando tão legal aqui. Tem limite de tempo que fica logado, Marcos? Não. Porque o meu aqui tá quase 1 hora aqui.
Bom, enfim, vou ter que continuar sem vocês verem, infelizmente. Tá bom, não tem problema. Vai que daqui a pouco volta aí, né? Você quer que eu tenha que sair da sala e voltar de novo, Marcos? Não, acho que não. Eu só estou preocupado se a apresentação vai... Se não ter apresentação, se você vai... se está tudo bem para você. Não, para mim tá legal. Eu tô vendo ela aqui na minha frente, tá linda. Nós é que não estamos... Não, tô brincando. Eu vou tentar Se você para puder, vocês. enquanto estiver conversando, me mandar ela por e-mail, aí eu compartilho do meu. Pode ser. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui. Então, só um minutinho, galera. Só eu que estou fazendo pergunta no chat aí. E o Regis que já chegou fazendo uma pergunta excelente. Já chegou solando já. Mas ele é normal, é assim mesmo. Não, tá certo. Mas tem algumas... Deixa eu voltar então meu raciocínio aqui. Então, só para tocar na base do custo da produção do oxigênio, tá? Importante. Então, vocês têm 3 vertentes aí. O que é? Primeira vertente, investimento. Você vai ter que... Tá? A segunda vertente é o OPEX. O que é o OPEX? O OPEX é o diferencial. É o que você vai gastar para produzir o seu oxigênio. E são duas vertentes aí. Energia e manutenção. Não tem mais nada. Tá bom? Então, você vai ter que ter... Quero implementar uma usina. O que eu tenho que pensar? Eu vou ter que ter dinheiro para investir. Ponto. E depois que eu investir, eu vou ter que ter dinheiro. Eu vou gastar com energia e com manutenção para produzir oxigênio. E é isso. Tá? Então, por isso que é muito importante o custo da energia na produção do oxigênio ele representa de 65% a quase 85%, tá? Do custo final, do custo do oxigênio produzido no local. Então, isso aí é bem relevante. Então, por isso que a gente bate... Então é verdade uma das preocupações, porque enquanto a gente estava conversando antes da sua apresentação, um dos temas que surgiram é exatamente que o custo da energia é alto e era essa a nossa preocupação. Você mencionou que eu estou fazendo a pergunta e abrindo a sua apresentação aqui, tá? Você mencionou que o custo usando essa tecnologia seria de 0,60 kW por metro cúbico, né? Foi o valor mencionado. Como é que você... Eu recebi aqui, já estou abrindo, tá? Uma das questões que a gente tem é que a gente gosta de, nos hospitais, manter tudo sendo controlado e monitorado por sistemas de BMS, por exemplo, de gerenciamento, para a gente garantir tudo que está funcionando, né? Manter tudo que está funcionando. E aí, uma pergunta... É possível mensurar duas coisas. Uma, a pureza que está saindo, né, que você explicou muito bem. Vocês estão vendo aí a tela agora? Alguém? Vocês estão vendo ou não? Ainda não, Marcos. Estou vendo sim. Não, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. Legal. Então, eu só não lembro onde você estava, Celso. Acho que era nesse slide aqui. Deixa eu ver. Era esse aqui, certo? Eu não estou vendo. Eu estava no slide que está o gráfico, tá? Tá. Agora eu tô mostrando. Então, voltando à pergunta, eu perguntei se é possível mensurar a pureza e se esse valor que você mencionou, quer dizer, de 0,60 kW por metro cúbico produzido, a máquina disponibiliza isso para a gente buscar esse dado e manter para observar se ao longo do tempo ela está sempre seguindo esse padrão? Vamos lá. Uma pergunta, Marcos. Vamos lá. Vou só retificar aqui. O
0,63 é a eficiência energética da máquina, tá? Então, ela gasta 0,63 kW de energia para fazer 1 metro cúbico de oxigênio. Aí é onde vem a nossa tecnologia, a tecnologia que foi encomendada e bancada pelo exército americano, lá nos anos 1985. E o que ela é? E é onde entra vocês aí, sem puxar o saco da Schneider, mas eu tenho que falar, é onde entra a toda a expertise da Schneider. Então, nosso equipamento é um equipamento inteligente, tá? É o único no mercado com sistema inverter. O que é isso? Já chego na tua pergunta, Marcos, mas eu preciso explicar isso antes. Tá bom. Essa máquina, ela é toda monitorada, todos os motores principais do nosso equipamento, eles são pulsionados por inversores de frequência, tá? E ela é um equipamento inteligente, é a única no mercado que ela consegue, por exemplo, comutar até em 30% da capacidade dela. Então, hoje, você está em época de pandemia, você precisa funcionar a capacidade total da máquina, 30 metros cúbicos por hora, dando um exemplo na DOC 500. E ela vai estar funcionando ali para 30 metros cúbicos por hora. Amanhã, a pandemia caiu e o hospital volta a funcionar normalmente, um consumo médio aí não de 30, mas de 20. O que a máquina vai fazer? Ela vai desacelerar pelo sistema inteligente dela e vai gastar energia correspondente a os 20 metros cúbicos por hora que você está usando. E isso aí ela consegue fazer até 30% da capacidade, ou seja, até você usar 10 metros, falando da DOC 500, você consegue comutar e economizar essa energia. Isso o sistema convencional não consegue fazer. E com isso, como o sistema é todo pulsionado por todo o painel de instrumentação Schneider, inversores Schneider, tudo, nós temos sistema de Modbus na máquina. E respondendo a sua pergunta, Marcos, sim, você tem a opção de comunicar com o equipamento, tá? E você tirar as informações. Todo equipamento, por lei, aqui no Brasil, deve acompanhar um analisador de oxigênio, tá? Toda pureza fabricada por qualquer usina de oxigênio deve ser monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então existe um sensor para analisar essa qualidade da. Porque eu estou perguntando porque como eu não conheço de verdade, é assim, aquilo que é entregue por cilindro, né? Ninguém compra oxigênio de qualquer um, compra de grandes marcas. E aí ela é garantida lá. Você tem a forma de checar isso. A minha pergunta é se na máquina, se ela tem essa possibilidade para a gente monitorar, porque e se por um acaso como é que a gente sabe se tem algum problema com a máquina para ter certeza de que a pureza, por exemplo, baixou dos 92 que a norma pedia? Como é que é feito isso? Mas então tem um sensor e se pode utilizar de um sistema de BMS para monitorar não só essa produção, né, consumo de energia, quanto essa pureza do oxigênio. Então tá bom. Isso já pode sim, Marcos. Então assim, não é que tem um sensor, é obrigado por lei ter, tá, esse sensor. E todo equipamento deve acompanhar um sistema de alarme, no qual, se a pureza baixar pelo mínimo estipulado por norma, né, um mínimo de 90% no caso, alguns locais ainda preferem utilizar o 92, isso aí é só ajuste no equipamento. Esse equipamento deve ser automaticamente interrompido, né? Ele não pode mandar oxigênio na rede do hospital se a pureza baixar abaixo desse nível, tá? Aí o que acontece? Quando isso acontece, o sistema secundário abastece o hospital até que a pureza volte ao normal. Então, reforçando, existe sim o equipamento de pureza, ele é obrigatório, ele tem que ter a qualidade lá estipulada por lei. Nós usamos um sensor de última geração muito bom, entendeu? E no nosso caso, não sei se a concorrência faz, não sei, mas no nosso caso, todo equipamento, antes de sair, a gente coleta a gente faz uma coleta de um sample, né, do oxigênio, e é enviado para um laboratório terceirizado validar a pureza do equipamento. E não em todos os clientes, né, mas em alguns clientes esporádicos, a gente coleta uma vez por ano para fazer um crachá aí, para ter certeza que está tudo ok. Tá bom? Tá legal.
Tá legal. Vamos Você quer que muda aqui o... Passa aí, o próximo que agora eu tô olhando a tua tela aí. Tá bom. Depois eu divido o cachê com você aí. Opa, agora gostei. Tá, então, como eu já falei das duas tecnologias do mercado, agora eu vou puxar um pouquinho para a tecnologia da VSA, novamente falando, sem desmerecer a tecnologia convencional, trabalhei com ela há muitos anos, porém, essa tecnologia VSA ela tem muitos benefícios. Tá? Então, um dos benefícios importantes para vocês terem em mente, principalmente hoje em dia, né, o mundo está verticalizando, né, para cima, porque não tem espaço para nada. Então, é muito importante você ter equipamentos compactos, de fácil mobilidade. Isso é uma das grandes virtudes da tecnologia da PCI. Então, é um equipamento compacto, ele vem em duas bases, de fácil transporte e requer uma área para instalação muito pequena comparado com um sistema convencional. Tá? Então, se você for pegar o espaço que eu preciso para instalar uma DOC 500, que é em torno de 18 metros quadrados, tá? É um equipamento de robusto, né? 30 metros cúbicos por hora significa 21.900 metros cúbicos por mês. Isso é bastante oxigênio. Tá? Para você conseguir instalar isso aí numa área de 18 metros, é uma coisa assim, comparado com o sistema convencional. O sistema convencional deve precisar uma área aí de em torno aí, eu chuto aqui entre 35 a 50 metros, dependendo da marca. Entendeu? Então, nós estamos falando aí num sistema bem compacto. Quando você está falando com o sistema convencional, você está falando as outras usinas de oxigênio, né? É que eu tenho que falar, nós estamos falando de usina, aí só para explicar para vocês, estamos falando com um gestor de hospitais de manutenção, fala, cara, eu quero uma usina, o que tem no mercado? O sistema convencional ou o sistema VSA, que é o que eu estou falando aqui, que eu estou defendendo. Uhum. Então, as diferenças são essas. São várias diferenças. Uma muito importante é isso, o tamanho e a área para instalação e locomoção dos nossos equipamentos. Se você dá uma passadinha num slide. Claro. À frente, Marcos, por favor. Depois nós voltamos nesse aqui. Mais um. Mais um? Eu acho que é por... Eu queria... Vai passando aí até a gente achar umas fotos aí. Você tá... Volta ela, eu acho que você pegou antes de eu mexer. Volta ela, Marcos, por favor. Como eu estou falando de ser compacto, eu preciso mostrar algumas fotos para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, galera, só para vocês falarem, pediu para tirar esse efeito aí. Como não fui eu que fiz a apresentação, pedi para o pessoal lá, não deu tempo e ele estava certo, que ele está travando aí, né? Tem um slide então, aí que acho mostra... que eu já cheguei no primeiro. Tem uma slide aí que mostra umas fotos, Marcos. Achei ele. Show. É o slide que tem 3 máquinas, se eu não me engano. Esse aí. Não, esse aí. Essa aqui. Esse aí. Então, aí vocês estão vendo algumas fotos das máquinas instaladas. Então, você pode, por aí você consegue perceber que é um equipamento que é compacto. É um equipamento que, para produzir, por exemplo, essa última foto lá direita embaixo aqui é uma DOC 500, está instalada lá no interior do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. E é um corredor aquilo ali, tá? Muito pouco espaço e a máquina está instalada. Vocês estão vendo aí o carregamento que foi feito pelo avião da FAB, do nosso equipamento que foram para Manaus, foi para Boa Vista, foi para Macapá. E a gente até teve coleta de outros equipamentos e na hora lá, o rapaz do aeroporto até falou, nossa, de vocês aqui, o carregamento foi bem mais rápido, a gente teve que carregar uma outra usina aqui, demorou o dia inteiro e tal. Então, em fator espaço, locomoção, apesar além do consumo de energia, essa tecnologia é diferenciada. Ela com um pequeno espaço, a gente consegue montar esse equipamento aí. Tá bom? E geração de ruído, Celso? Ruído, olha, é um equipamento rotativo, né? Que tem motores
por exemplo, a DOC 500. Então, é uma máquina que faz ruído, não é silenciosa, mas não é nada que não se possa resolver, entendeu? Com tratamento acústico, dependendo da situação. Por exemplo, vocês estão vendo essa... decibéis a gente está falando? Cara, estamos falando aí, depende da máquina, a 80, ela trabalha em torno de 62, a 273, por aí, e a 500 dá 82, tá? Por aí. Isso aí do lado dela, tá? Dependendo da frente dela. Tem um Mas tu consegue, por exemplo, a maior parte dos hospitais aqui de São Paulo, eles têm uma grande deficiência de espaços abertos, né? Uhum. E então nossos limites já estão girando em torno de 65, o máximo de geração de ruído em torno de 65. Por exemplo, eu lá já estou trabalhando com 55 dBs, né, de limite máximo, por causa do entorno. Vocês conseguem fornecer ela atenuada a esse ponto de 55 dBs, ou teria que fazer um prédio para botar ela? Olha, o que geralmente acontece assim, o equipamento ele é padrão, ele sai com esse ruído, tá? Então acontece muito de diferentes locais, a gente tem mais de 50 usinas instaladas no Brasil, tá? E em locais, hospitais que estão do lado de prédios comerciais, isso aqui em Goiânia, em outros locais, e é feito um tratamento acústico na sala. E o problema do ruído, geralmente, quando ocorre, é facilmente resolvido com tratamento acústico. Nada muito especial assim, entendeu? Então, não é problema, não. Só repete quanto que é o ruído máximo que você falou? De 82, da máquina maior, né, da 500. 82. Então o isolamento acústico tem que compensar esse 82 para chegar no 55. Para te ter uma ideia, Marcos, se tu fizer uma sala 82 para atingir 55, tu tem que fazer uma sala de bloco preenchido e botar uma manta de 5 centímetros de lã de rocha para conseguir essa atonação. Claro, tem que ter atenuadores também na entrada e saída de ar, né? Mas não é nada muito complicado, né? Não é absurdo, tá? É um pouco menos que a gente faria para um gerador, tá? O gerador, ele vai na base de 110 dBs, né? E a gente atenua para 65, 55. Isso eu falo porque eu falei com um case de vocês no Hospital da Amazônia, Hospital do Coração, conversei com o engenheiro lá, ele falou que o equipamento em funcionamento, ele tinha uma geração de ruído um pouco alta, se a gente tinha alguma dificuldade com isso, né? Por se tratar de hospitais próximos a prédios, esse tipo de coisa. Aí eu falei que dependendo do ruído gerado, nós teríamos dor de cabeça. Aí ele falou que vocês sempre sugerem isso, né? Fazer um tratamento acústico para a gente conseguir atenuar essa geração de ruído. Essa que era a nossa grande preocupação, né? Isso. Aí já te respondendo, você deve ter falado com o Marcelo, o pessoal lá do Hospital do Amor de Porto Velho. Isso mesmo. Depois disso, a gente já conseguiu entrar com um novo sistema de silenciadores, entendeu? Para o equipamento mais barulhento, né? Que é o caso da DOC 500, que produz 30 metros. E teve um sucesso muito grande, tá? Então, o ruído diminuiu muito. Eu não tenho dado aqui comigo, mas me parece que a gente está abaixo de 80. Eu não falei isso porque eu não tenho dado aqui, então não quero melhor errar para cima do que para baixo. Então, mas já está... Oi. Já viu que aqui a rede está conectada, né? Então... É isso aí. Não, o bom é isso. E depois eu vou abordar isso aí, que eu preciso falar desse parceiro nosso, porque é uma alegria muito grande a gente ser fornecedor e parceiro do Hospital do Amor. E é uma parceria que iniciou lá em Porto Velho, entendeu? Então, há 2 anos e meio atrás.
e se estendeu, né? Hoje lá em Barretos, todo o parque de hospitais de Barretos, não sei qual de vocês conhece lá, mas são vários hospitais, e todos os hospitais lá, todo o oxigênio gerado lá hoje, todo o oxigênio, 100%, entendeu? É gerado através dos nossos equipamentos, oxigênio, ar e vácuo, tá? O ar e vácuo não está nessa apresentação, porque a gente está falando de oxigênio, mas nós temos uma outra empresa que é especialista em fazer equipamentos de ar e vácuo, e lá no Hospital do Amor não tem nenhum fornecedor de tanque de oxigênio líquido, nem para backup, nem nada. Tudo lá é feito através dos nossos equipamentos. Então, isso mesmo, ele deu boas referências de vocês, falou que lá eles fazem invase dos cilindros também, que não é nada de sete cabeça. Eles têm dois equipamentos, estavam adquirindo uma terceira unidade, e sem contar que eles fizeram um empréstimo do equipamento desse daí para atender uma outra rede de hospitais lá que estava com grande crise de falta de oxigênio. Isso. Aí eu fiz esse contato com ele lá, ele deu boas referências, eu fiz uma cotação com vocês já deixei na mão da minha coordenação para estar analisando isso daí, futuramente a gente está pensando em alguma coisa, né? Legal. Só os valores ainda que eles são meio exorbitantes, né? Mas isso daí nada que uma boa negociação não possa resolver. Aí, ó, Marcos, já entrou, já ganhar um desconto aí. Comercial, todo mundo é. Eu fiquei curioso com um item. Naquele momento que você mencionou que existe a possibilidade, por exemplo, você tem a obrigação de colocar lá um sinalizador para quando o percentual de oxigênio não está na pureza adequada, então ele vai disparar um alarme. Não sei se foi o Messina que mencionou aí, do hospital lá em cima, você mencionou, não sei se foi você, Messina, que mencionou que existe invase de cilindros, é isso? Isso, eles eles que fazem invase dos cilindros lá. Antes, quando eles instalaram a usina, eles ainda faziam a compra dos cilindros de oxigênio junto às empresas lá, né? Só que aí eles fizeram um levantamento, um estudo com a PSI, eles adquiriram um bico lá que eles fazem uma conexão, teve que pegar umas fotos com ele, e ele faz o próprio invase do oxigênio medicinal deles lá para transporte lá. Eu achei isso muito interessante, legal, acaba tendo bem. Porque a questão que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer na sequência é o seguinte: muitos aqui no nosso grupo, eles mencionaram a possibilidade, não, talvez não para substituir total, mas num aperto, quer dizer, numa emergência, num backup, talvez ter uma usina seja recomendável. E aí, nessa preocupação, deu ruim. E aí usa a usina. E aí deu ruim também a usina. Então, nesse caso, se você faz o invase, você se prepara para se der alguma coisa de inadequado, né? Isso aí é um acessório que você pode adquirir junto com o equipamento, tá? E quase todos os equipamentos estão saindo com esse acessório. Tem um doutor amigo nosso lá no Alagoas, ele comprou equipamento nosso, comprou acessório, me ligou e falou: Celso, posso comprar 100 cilindros? Eu falei: doutor, rapaz, não compre 100 não, compre 200. Aí ele foi lá e comprou 200, cara. Então o cara tem lá 200 cilindros lá, encheu todos eles e ele tá lá tranquilão, todo mundo sofrendo aí com falta de oxigênio. Ele tinha uma usina, ele comprou uma segunda e tem 200 cilindros, que é o caso também do parque lá de Barretos. Compraram mais de 400 cilindros, então eles fabricam o seu próprio oxigênio e enchem o seu próprio cilindro para uso deles, tá? É importante eu dizer para vocês aqui, a norma não aceita você invasar o cilindro fazer a venda, oxigênio e vender para outro CNPJ, não. A ideia da norma você pode usar o enchedor, o invasador, né, de cilindro, para uso próprio de backup, para você ter a sua segurança pessoal, não para a segurança dos outros, tá? É importante. Outra coisa, Celso, é possível fazer a expansão desses tanques de armazenamento para a gente, por exemplo, aumentar essa capacidade de armazenamento, consequentemente a gente diminui a hora de trabalho do equipamento. É possível fazer isso? Cara, isso aí não é viável. Quem está falando é o Messina.
não é viável porque nós trabalhamos com baixa pressão, cara. Então, como a gente trabalha com baixa pressão no sentido, a máquina ela produz oxigênio a 6 bar. Então, você está armazenando ali no reservatório de 500 litros, 1.000 litros, 6 bar só. Um cilindro, ele está armazenando 200 bar. Então, você tem muito volume ali dentro. Como a gente trabalha com baixa pressão, se você colocar, sei lá, hoje a máquina acompanha um reservatório de 500 litros, tá? Estou dando um exemplo aqui. E você colocar mais 10 reservatórios de 500 litros, 500 litros de capacidade, você vai armazenar muito pouco. Aí, só para você entender o que eu estou falando, é sempre difícil de explicar isso. Um cilindro, a capacidade dele de armazenar, a capacidade de litragem de água dele, o maior aí que vocês conhecem, o de 10 metros, é 50 litros de água, tá? Então, você pega 50 litros de água, só que você colocou 200 bar de pressão. Então, você armazenou 10 metros cúbicos de oxigênio. No nosso caso, você tem um cilindro de 500 litros de água, muita coisa. Porém, você está armazenando só 6 bar e a pressão de trabalho do equipamento vai variar de 6 a 4,5. Então, você só tem um range de 1 bar. Então, se você colocar mais muitos cilindros do lado, não vai surtir o efeito, cara, porque a máquina é o seu pulmão. Ela trabalha sob demanda, entendeu? Então, tendo energia, ela vai produzir sob demanda para você. Para armazenar, tem que ser alta pressão. Celso, uma coisa que sempre preocupa a gente é a resposta. Todos os hospitais, obviamente, hoje, todos não, mas a maioria dos hospitais hoje tem geração de energia, se não para 100%, já muito acima do que é normativo dos 25%, né? Mas, assim, a geração de energia no hospital, ela sempre vai atender ao normativo, que é 15 segundos de falta, né? Então, como o equipamento de vocês reage a esses... Porque é muito fácil quando tu diz assim, tem uma falta de energia e depois vai retornar, mas o grande pepino para nós todos, assim, que a gente sempre tem os maiores danos em equipamento, é quando pisca energia, quando a queda e o retorno é rápido. Como é que o teu equipamento se comporta com essas questões de energia? Olha, o nosso equipamento é um equipamento que tem um painel todo... os caras, vocês estão pensando que eu estou fazendo o merchandising da Schneider, mas não é, tá? Eu estou falando a verdade. Esse projeto veio já da Schneider, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, tá? Então veio para cá e... Isso não é merchandising, viu, Celso? Porque a Schneider a gente já sabe que pipoca os inversores tudo quando pisca energia, tá? Né? Então, os meus não pipocam. Então, não sei o que está acontecendo aí, viu, Marcos? Você está mandando o Schneider errado para os caras lá, velho. Tem que trocar todos dele. É assim, ó, o equipamento todo o painel foi desenhado pela Schneider lá e foi adequado para as nossas brasileiras aqui, né? E a gente não tem problema com queima de inversor, esse tipo de coisa. O equipamento, que ele vai... No evento de uma falta de energia, o equipamento, numa piscada ou o que seja, quando a energia é estabelecer, ele tem os filtros dele lá, aí a gente tem um timer lá, que é setado dependendo de cada cliente, porque a gente tem que perguntar para o cliente, ok, você tem gerador? Tenho. De quanto tempo o seu gerador parte? Não, o meu aqui demora 25 segundos, o meu aqui demora X. Então, a gente trabalha com o cliente nessa situação e seta o nosso rearme após queda de energia, após falha, com um gapzinho aí de, no mínimo, 15, 20 segundos aí, depois que a energia está restabelecida. E os filtros vão ter certeza que só vai deixar a máquina partir quando a energia estiver ok. Tá? Isso aí já é uma feature que vem no equipamento e funciona muito bem no nosso caso. Então, a gente não tem muito problema com isso, não. Mas acho que a pergunta do Regis era a seguinte, ela interrompe e aí vou... então conclui, Regis. Deixa eu continuar. Então, assim, é o que eu esperava. Tu tem um temporizador, tu regula conforme o comportamento da rede
do hospital ou do local instalado. Beleza. Então, assim, vamos para a nossa situação hipotética, né? Nós temos gerador, o gerador hospitalar, ele tem uma norma que nos obriga a partir em 15 segundos. 15 segundos. Então, a gente botaria mais ou menos 30 segundos de temporizador para poder deixar o gerador primeiro assumir a carga do hospital e depois entrar essa carga. Beleza. Esses 30 segundos, tu tem pulmão, porque tu gera em baixa pressão. Tu já falou ali, tu tem uma litragem alta, mas a tua capacidade em metros cúbicos de ar é relativamente baixa, né? Tu prepara essa máquina com um pulmão de oxigênio suficiente para suportar esse tempo, para que não caia a pressão de oxigênio do hospital nesse caso, ou tu trabalha com cilindros acoplados para poder, nesse momento, manter a pressão do hospital estável? Excelente pergunta, cara. Show de bola. Parabéns aí pela pergunta. Vamos lá. Então, no eventual falha, o que é? Você lembra que eu falei? O equipamento, hoje a norma fala que o hospital ele tem que ter, por lei, sistema primário, secundário e terciário, tá? Então, o primário pode ser, na grande maioria, tanque de oxigênio líquido. Secundário e terciário, uma bateria do lado esquerdo de cilindro, uma bateria do lado direito de cilindro. Quando você introduz a usina pode ser o primário, o tanque de oxigênio líquido pode ser o secundário e o cilindro o terciário. Na parte do terciário, sempre tem que ser cilindro, tá? Todos os abastecimentos, eles sempre têm uma rede mestre. Então, nenhum hospital tem uma rede para primário, nem outro para secundário, nem outro para terciário. Então, o que acontece? É de praxe, quando a gente faz uma instalação de uma máquina, você colocar como que essa máquina vai comunicar com a rede do hospital, qual que é a segurança. Então, isso aí sempre, para evitar falha, não é coisa mecânica nem elétrica, tá? Essa junção na tubulação é sempre por diferencial de pressão, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós vamos instalar a máquina e qual que é o funcionamento da minha máquina? Celso, qual que é o funcionamento da sua máquina? Bom, minha máquina ela tem um sistema de sleep mode standby. Então, ela vai chegar, dependendo do consumo do hospital, ela vai chegar até 6 bar no tanque, ela vai desligar. Entrou no sleep mode. Aí, o hospital começou a usar o oxigênio, começou a usar, a pressão vai cair no reservatório, e quando chegar a 4,8 bar, ela vai religar. Então, esse é o range dela, tá bom? 6 desliga, 4,8 liga, tá? Isso aí é ajustável, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Colocar o sistema de backup do hospital para uma pressão, dá um exemplo aqui, de 4,5 bar. Então, a pressão, o oxigênio que sai da máquina sempre vai prevalecer. No evento de uma falha, ou de uma queda de energia elétrica, o que vai acontecer? A máquina pode estar lá com 6 ou com 5,5 e caiu energia. E o seu gerador não voltou em 15 segundos. Entendeu? Por algum motivo. Demorou lá 4, 5, 6 minutos. E o hospital continua usando oxigênio, porque não pode parar. Então, essa pressão vai cair gradativamente, 4,8, a máquina não religou, porque não tem energia, tá? Quando chegar em 4,5, ou a pressão setada do sistema terciário de segurança, essa pressão vai prevalecer e vai manter a pressão estável na rede para não faltar oxigênio, não tocar alarme e não ter nenhum problema. Então, a parte do hospital não vai sentir isso, entendeu? Então, isso aí é um casamento que é feito com a usina, com o sistema secundário e terciário. E o reservatório, como você falou, ele geralmente, para uma queda tão rápida assim, coisa de 30, 40 segundos, ele atende. Por experiência prática aí, o cálculo que a gente faz é que ele consegue atender tranquilamente aí até 3 minutos. Uma outra pergunta que acho que é bem pertinente para nós, do ponto de vista técnico, vamos supor que esse equipamento deu alguma falha que a gente não consiga resolver por um reset imediato, né? Qual que é o tempo de atendimento do corpo técnico da PCI
para dar um diagnóstico ou, às vezes, repor alguma peça que venha queimar ou danificar durante o processo aí? Cara, isso aí eu vou te falar uma coisa, velho. Você está falando aqui com... Eu sou um dos sócios-diretores da empresa e comecei não da parte comercial, mas na parte técnica. Né? Eu fui técnico, comecei minha carreira como técnico. Eu sou formado em eletrotécnica. E então a nossa direção ali, o nosso jeito de dirigir o carro é que toda empresa, o que diferencia uma empresa da outra é a sua qualidade no pós-venda. É a sua qualidade na hora que o cara precisa de você. Porque vender, todo mundo vai vender, velho. Eu vendo minhas máquinas, a concorrência vai vender as máquinas dele, porque a demanda está alta, todo mundo vai vender porque o mercado está pedindo, entendeu? Só que o diferencial de quem vai se manter no mercado bem é muito ligado à qualidade, com certeza, do equipamento, você não tem como tirar, porém, o jeito que você vai tratar o teu cliente, como você vai dirigir essa parceria, é o que vai demandar o sucesso ou o declínio. E no nosso caso, a gente é muito focado nisso, cara. Então, eu posso falar para vocês aqui, não como um vendedor, mas como uma pessoa que trabalha com isso há 22 anos, que nós estamos muito focados e grandes exemplos aí, respondendo a tua pergunta do nosso lado da PCI, é que a maioria dos nossos clientes, quase todos, eu fiz um cálculo aí, deu 85% deles, ultimamente, comprou a segunda usina. Então, assim, é bem naquele caso, o time que está ganhando não se mexe. Eu acabei de falar para vocês a alegria que a gente tem de ser parceiro do Hospital do Amor de Barretos, e essa parceria começou lá em Porto Velho, há 2 anos e meio atrás. E 1 ano e meio depois que a gente instalou a primeira máquina, o Henrique Prata foi lá e comprou equipamento para colocar em todo o parque de hospitais de Barretos. Isso aí mostra que o nosso pós-venda e o nosso tratamento com o cliente tem que ser especial, porque é a bandeira que a gente carrega, e a parte disso, né, voltando um pouco para a tecnologia, a qualidade da nossa tecnologia, a facilidade, a gente consegue acessar o equipamento, entendeu? E trabalhar nele, ver as falhas que deu e ser muito rápido. Todo equipamento, detalhe que eu não falei, acompanha um sistema de alarme. É simples, mas é muito funcional. Um sistema de alarme que manda mensagem para o hospital, a pessoa designada para o hospital, e para o nosso departamento técnico. Então, se a pureza cair ou se a pressão abaixar, a gente vai receber um SMS no celular e rapidamente já vão sabendo que alguma coisa está acontecendo e já atacar a situação no início dela, entendeu? Não esperar acontecer alguma coisa na sexta-feira à noite e só dar atendimento lá na segunda-feira. Isso aí na nossa empresa não acontece. Esse bate-papo aqui está sendo gravado, vocês podem pegar no meu pé lá na frente, porque com certeza isso aí não acontece do nosso lado. Mas qual que é o tempo médio? Eu falei com o pessoal lá de Barretos, ele falou que o tempo máximo que eles ficou assim... Cara, assim, depende do que aconteceu, depende o atendimento você vai ter imediato. Isso aí a gente tem 24 horas, muito ativo, tá? E depende do que aconteceu, é o tempo da gente pegar uma peça aqui em Curitiba, botar no avião e mandar, dependendo do que acontecer. Isso aí eu te garanto que ficar equipamento parado, porque está dependendo de peça, que depende de vir lá dos Estados Unidos, ou isso, ou aquilo, isso aí não acontece. Mas, Celso, eu não sei, eu acho que eu estou entendendo o seguinte, tu faz esse teu primeiro atendimento imediato é um atendimento remoto, quer dizer, isso. A partir de a tua engenharia faz o atendimento remoto, mas a pergunta assim, por exemplo, aqui em São Paulo, né, que a grande maioria, hoje como o Felipe não está aqui, a gente pode falar que a grande maioria é de São Paulo, né? Mas a grande maioria aqui de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, tu não tem técnicos residentes em São Paulo atualmente, né? A gente, se caso precisar uma intervenção técnica, nós vamos ter que aguardar o teu técnico se deslocar de Curitiba para São Paulo, caso a gente não... A nossa equipe técnica não consiga resolver através do teu suporte online.
Isso aí depende. Isso aí depende muito. Por exemplo, depende de quantos equipamentos a gente tem na região. Por exemplo, hoje eu tenho um técnico residente lá na região de Barretos, entendeu? Um técnico nosso, funcionário. Isso aí acontece muito, tenho lá na região do Nordeste. Então, na medida que a gente que se justifica manter um técnico ali, nós vamos ter um técnico local. Quando não tem, respondendo a pergunta de vocês aí, Celso, mas você está enrolando e não está falando, qual que é o tempo que você vai conseguir? Se você falando aí de São Paulo, eu não tenho problema nenhum em te garantir que eu atendo vocês aí em no máximo 12 horas, entendeu? De qualquer coisa que aconteça, porque nós temos as peças aqui, você ter o atendimento aí. Uma coisa é você ter o atendimento, resolver ou não resolver, outra coisa. Você ir, tentar resolver, estar junto, levar a peça, o atendimento. Ficar sem o atendimento, vocês não vão. Isso aí... eu incluiria são 3 locais importantes, tá? Nós temos colegas da UHG, da Redditor, que eles são do corporativo, estão aqui, e eles têm hospitais espalhados pelo Brasil inteiro. Mas, assim, a grande maioria em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Esses são os pontos onde mais concentram os colegas do nosso grupo. Legal. Uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, isso aí é muito importante e é um leque muito grande. Por exemplo, a gente não vai... você imagina se eu tivesse que ter... Eu tenho hoje mais de 50 máquinas instaladas em todas... Eu estava fazendo... Faltam poucas capitais que a gente não tem máquina. Inclusive, acredite ou não, São Paulo é uma delas, não temos nenhuma máquina. Curitiba não temos nenhuma máquina, por incrível que pareça. Em Curitiba? Santo de casa não faz milagre, né? Esse é o ditado. Colocamos um agora, vamos instalar um agora para a rede do Itaú lá em Porto Alegre. Então, se eu não me engano, só não temos máquina em 4 capitais no Brasil. E eu te falo, para vocês sentir o poder da tecnologia, como que essa coisa é fantástica. Nós somos no meu departamento técnico hoje, se eu não me engano, nós somos em 7, cara. Nós atendemos o Brasil inteiro. E está tudo funcionando, damos atendimento, não tem nenhum cliente reclamando que está parado. Celso, a gente só não precisa também te defender, tá? Porque a gente... Não. Mas eu estou falando que é importante isso. Só tem que sentir, porque assim, os hospitais que estão reunidos nesse grupo têm um nível de exigência muito alto para com as questões, todas as questões dos seus clientes. Por exemplo, onde eu trabalho, existe uma exigência, uma meta que a gente só pode faltar energia. Faltar energia quer dizer que o hospital não tem gerador, quer dizer que é falta de energia mesmo. O nosso limite de falta de energia são 8 minutos por ano. Eu até não sei se já esse ano eu não estou mais na missão crítica, então eu não sei se o pessoal não revisou essa meta. Eu não sei se o Diego está aí, eu acho que não. Mas a última meta que eu acompanhei são 8 minutos de falta de energia por ano. Quer dizer, assim, todas as o sarrafo é alto, né? Exatamente, o sarrafo é muito alto aqui em São Paulo. E a gente entende que tu não tenha oxigênio aqui em São Paulo, a gente entende que não tem em Curitiba, porque a gente também sabe que os maiores produtores de oxigênio estão divididos nessas regiões, né? E tu tendo uma das maiores usinas talvez do mundo de oxigênio aqui em São Paulo, tu tendo uma capacidade dos maiores distribuidores do produto, para a gente trazer para cá uma usina é muito por causa dessas questões de pandemia e da confiabilidade e da questão da redundância, porque o que está em voga hoje nos hospitais de São Paulo vamos ter redundância, vamos estar preparados para a crise.
A gente começou a apanhar alguns anos atrás com a crise energética, a gente apanhou com a crise d'água, a gente apanhou agora com a crise do oxigênio. Beleza? Opa. Tranquilo, cara? Prazer, ótimo. Pode deixar você aqui. Põe no mudo. Então, a gente só está preocupado porque quando a gente bota um equipamento desses, ele realmente tem que ser uma redundância confiável, real, né? Viável. Não, vamos lá, só para resumir esse tema aqui, para deixar claro para vocês. Até para a gente já ir terminando, né? Porque já está. Deixa eu só abordar isso aqui, Marcos. Oi. Só para te poder terminar, eu só vou te fazer a última pergunta que tu já vai complementar nisso. Peças. Tu tem um estoque de peças aí em Curitiba, ou nós vamos depender de que tu importe alguma coisa, nós vamos depender do estoque da Schneider lá em Miami, que leva 2 meses para chegar até aqui. Não, legal. Né? Vamos lá. Só para a gente definir mais claramente esse tema aí do atendimento, tá? Para ficar claro para vocês. Então, vamos tirar um pouco o foco do Celso aqui, que falou bastante, que atende rápido, isso, aquilo, outro, e vamos focar no que é o objetivo. A norma fala que vocês, hospitais, são obrigados a ter o sistema de backup para suprir 36 horas do seu consumo, tá? De pico, e até 72 horas. Então, quando vocês decidirem comprar uma usina de oxigênio, se ela vir com envasador, ou se vocês vão manter o oxigênio líquido como primário, isso e aquilo, por lei, vocês têm que ter 72 horas, somando, né, 32 e os 72 horas de suprimento de backup, entendeu? Seja com usina ou sem usina, vocês têm essa obrigação. Então, eu vou resumir para vocês aqui do nosso lado. Se vocês têm que ter 72 horas de backup, significa que se a usina quebrar, nós temos que, o fornecedor de usina de vocês tem que estar apto a resolver esse problema mais rápido que 72 horas, tá? Então, é de praxe a gente colocar em nosso contrato que o nosso atendimento local, em alguns locais, dependendo do geográfico dele, onde ele está, a gente se compromete a atender em 24 horas ou até 48 horas, tá? Então, fica só a nível de baliza para vocês, já emendando aí na pergunta aí do nosso amigo. Ô, Celso, eu tenho... Desculpa, pode continuar. Vai lá. Não, só falando aqui, essa pergunta é muito importante e pertinente com relação às peças. Como eu falei para vocês, a gente não é uma montadora, tá? A gente fabrica os equipamentos aqui em Curitiba. Então, a gente não depende de nada, temos insumos que são importados, porém, carregamos aqui um estoque de peças críticas, tá? Minuciosamente contada e montada para atender qualquer situação. Então, não. Se vocês tiverem um equipamento aí, seja ele igual modelo que for, e qualquer coisa acontecer nele, seja qualquer peça, nós teremos uma peça aqui à disposição para atender. Tá? Isso aí, dependendo da quantidade de equipamento no local, a gente faz um estoque de peça no local, como é o caso lá em Barretos. Nós temos um estoque de peça lá, que são vários equipamentos, são 8 equipamentos para atender 4 hospitais, então, entendeu? Então, essa parte aí a gente é bem cuidadoso, tá? Estamos preparados, pode confiar. Celso, Daniel, faz a sua pergunta aí para a gente poder ir encerrando, viu? Tá. Qual que é o prazo médio para entrega de um equipamento desse aí? Ô, Daniel, aí você pergunta uma pergunta que todo mundo está fazendo para nós ultimamente. E a mais ruim de responder, cara. Então, velho, o nosso prazo padrão sempre foi 90 dias, tá? Para entregar. Então, a gente começou o ano de 2021 com um foco em tentar entregar equipamentos em 45 dias. Aí conseguimos entregar vários equipamentos até menos que isso. Mas devido à atual situação da pandemia, tá? Com atraso de voo, atraso de navio, fornecedores
sem poder entregar. O nosso prazo hoje para fabricar e entregar equipamento está girando em torno de 60 a 90 dias, e assim que a situação se estabelecer, é o nosso goal, como empresa, conseguir ter equipamento em estoque, não muitos, a pronta entrega, mas caso não o tenha, conseguir uma entrega de 30 a 45 dias. Mas a nossa atual situação, o prazo é de 60 a 90 dias, para os 3 modelos aí. Tá bom? Tá. O Daniel Fernandes tem uma pergunta também. Vai lá, Daniel. Oi, boa noite, Celso. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí de estar participando desse bate-papo, né, e conhecendo aí esse produto. Celso, eu fiquei com uma dúvida referente ao acesso ao primeiro atendimento que você falou que é remoto, né? Esse atendimento remoto, ele é feito através de uma conexão que o técnico faz na máquina remotamente para ver o erro, alguma coisa assim, ou é o contato por telefone com o técnico que está dentro do hospital, no caso? Olha, provavelmente o primeiro atendimento é com o técnico do hospital, e se a gente receber um alerta, né, do equipamento, através do SMS, aí o técnico já vai fazer o login dentro do equipamento e ver o que está acontecendo. Então, isso aí acontece em paralelo, tá? Algumas vezes, pode acontecer, já aconteceu, da gente pegar e pedir para o técnico do hospital, a gente instrui ele a como fazer, e numa emergência, você pegar um computador do hospital, conectar no equipamento e a gente, através desse computador, fazer o acesso na máquina, tá? A gente tem essa facilidade também. Então, seria isso. O primeiro contato, geralmente, com o técnico que foi treinado, salvo se a gente receber um alerta através do SMS, que daí o nosso corpo técnico, o técnico em si, que está responsável, já entrar em contato com o técnico do hospital e falar, deu um alerta aqui, vai lá, me ajuda nisso aqui, aquilo. Entendeu? Então, essa é a interação aí que acontece. Legal, obrigado, Celso. Opa. Bom, acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que participou, que fez pergunta, foi muito bacana. Espero que as perguntas tenham sido respondidas a contento. Isso não quer dizer que, se ficaram perguntas para trás, que vocês não possam nos escrever e a gente encaminha para o Celso, tá? Celso, queria te agradecer aí, cara. Nós sabemos aí que você teve um probleminha com um colega seu, até um funcionário que faleceu com Covid, né? A gente te agradece aí. Nós viemos fazer essa gravação na semana passada, o Celso pediu, disse, olha, estamos enlutados aqui por conta disso, a gente até te agradece aí por esse esforço, sei que você está aí no hotel batalhando, e acho que é isso. Você quer deixar uma última mensagem? Celso, manda essa apresentação, Celso, para o Marcos, para ele replicar para a gente. Eu já recebi ela aqui, eu mando em cópia, tá? Primeiramente, queria agradecer vocês aí, tá, pela oportunidade. Se eu falei algo aqui, em nenhum momento foi intenção de dirimir nenhuma dos meus concorrentes ou da outra tecnologia. Eu só tentei aqui ser transparente e dividir um pouco da minha experiência nesse ramo aí, que são 22 anos. E, no mais, eu queria pedir para vocês aí, se cuidem muito, tá? Essa doença aí, eu falo para todo mundo aqui, a gente está lutando uma guerra contra um oponente invisível, e ele é muito forte. Nós tivemos uma experiência aqui muito ruim na nossa empresa. Eu levamos um tombo aqui que eu jamais esperava. A gente perdeu um funcionário nosso aqui, que era o nosso braço direito, um cara de 32 anos, tá? Era nosso gerente técnico, pra vocês terem ideia. Começou desde o começo conosco aqui. Então, foi um golpe muito duro, muito duro, muito, muito, muito duro. E às vezes as pessoas não estão... Quando acontece com o vizinho, quando acontece ali, aqui, você acaba... isso aí, mas não é. Mas quando acontece dentro da tua cozinha, cara, é duro, velho, é difícil. Então, é um apelo a vocês aí, velho, se cuidem das suas familiares, usa máscara, mantenha o social, porque essa doença, ela é do mal, velho. Ela não é legal, não. Então, essa aí fica a dica aí do nosso lado, e tudo que vocês precisarem, nós estamos a toda disposição. Se tiver dúvida,
depois vai ter o contato da empresa, vai lá no nosso site, estou à disposição para tentar ajudar vocês aí no que for preciso, tá bom? Muito obrigado pelo espaço aí. Celso, a gente entende, a gente está aqui vendo no dia a dia o que está acontecendo, todo mundo que está aqui nesse grupo aqui está batalhando cada dia e assim a gente entende o que tu passou. Eu pessoalmente também perdi um primo de 46 anos, cara saudável, há poucos dias atrás. E, cara, força aí para vocês e que vocês sigam em frente aí com bastante sucesso, porque o que está mostrando aí parece ser um produto de qualidade e é um trabalho que esse teu colega que estava contigo com certeza lutou para que isso fosse assim. Então ele preservar o trabalho dele também é lembrar dele. Com certeza. Eu te falo, com certeza sem a ajuda dele eu não estaria aqui sentado falando das nossas referências, falando do sucesso que a gente atingiu através do nosso esforço e trabalho, porque ele é parte total disso aqui e com certeza vai ficar a lembrança, né? Dele aí. Obrigado aí, cara. Valeu. É isso aí. Então, queria agradecer a todos e vamos encerrar o nosso boteco dessa semana e assim que a gente puder, vamos voltar com mais assuntos sobre a manutenção hospitalar. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu, Marcos. Boa noite. Obrigado pelo papo. Um abração. Valeu, Marcão. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigado. Até mais.